Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 12 e 13. Diz a palavra: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós temos essa gloriosa experiência de estar aqui reunidos como igreja do Senhor, para meditar, para louvar através de cânticos, para te louvar através da ceia do Senhor, através das orações que serão feitas nesse lugar. E nós temos essa graça, Senhor Deus, nós entendemos que isso é uma graça, Senhor Deus. As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão atoladas no mundo, mas nós, pelo Espírito Santo, fomos elucidados de quem é o Senhor, e nós temos a necessidade de meditar na Tua palavra e de Te adorar essa noite. Senhor Deus, que esses versículos possam falar aos nossos corações de uma maneira tão forte que nós sairemos daqui mais parecidos com Cristo Jesus. Que o homem, cada dia mais, o homem natural, possa morrer, mas que Cristo venha e inunde os nossos corações de uma maneira tão forte, como diz Paulo em Gálatas, para que Cristo seja formado em cada um de nós. No nome de Jesus Cristo, vem com o Teu poder e com a Tua graça. Visita aqueles irmãos que não puderam estar aqui, mas que nos assistem através dessa transmissão, que eles também possam ser tocados pelo poder da Sua palavra, no nome de Jesus Cristo, é que nós oramos e esperamos no Senhor. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo, a luz do mundo. Jesus veio, foi batizado, e ele sai para o ministério, e ele começa a falar a respeito do Evangelho, e a fazer sinais, através de curas, através de expulsão de demônios, através de obras que, reconhecidamente, até mesmo por Nicodemos, um maioral ali dos fariseus, ninguém poderia fazer tais obras se não fosse da parte de Deus. Mas o interessante é que muitos não creram, mesmo vendo, mesmo participando das ministrações. Soldados que foram para prender Jesus, eles voltam sem conseguir prender a Jesus, diante de tamanha autoridade de Jesus, quando falava, quando ministrava, quando expunha as Escrituras. E estes homens tiveram uma experiência com o Evangelho, ou uma experiência de salvação, ou uma experiência de condenação, porque o Evangelho que salva é o mesmo Evangelho que condena, pois todo o que crê no Evangelho será salvo, mas o que não crê já está condenado. Então nós agora chegamos a um determinado ponto, onde o Senhor, Ele mais uma vez, Ele chama para si. Ele é Deus. Ele é Deus. E muitas vezes Ele diz: eu sou o pão da vida. Vocês experimentaram do pão de Moisés, mas aqui está o verdadeiro pão da vida. Quando você comer desse pão, você jamais terá fome. E ele chama o título de Deus para ele, quando ele diz: eu sou a água viva. Meus irmãos, mas a oposição sempre estava presente, sempre está presente ainda nos dias de hoje. Muitos hoje, eles tentam amar a Deus, mas na verdade, eles são simpatizantes do Evangelho. Qualquer coisa é motivo para tirá-los do Espírito e ir para a carne, se é que estão verdadeiramente no Espírito. São pessoas que professam Jesus sem ter uma experiência real com o Evangelho da graça. São pessoas chamadas de crentes nominais, que jamais o conheceram,
que jamais tiveram essa experiência gloriosa de ser transformado pelo poder do Evangelho da Graça. Eu aprendo algumas lições aqui. Primeiro, Jesus, mais uma vez, afirma sua divindade. Meus irmãos, as pessoas questionavam, nós sabemos de onde ele é da Galileia, de lá não pode sair coisas boas. Eles questionam, eles dizem, nós sabemos de quem ele é filho, nós conhecemos os seus irmãos, então esse não é o Cristo. Homens racionais, homens que batiam no peito, diziam que amavam a Deus, que obedeciam às Escrituras, mas homens que não tiveram a revelação do Espírito Santo em seus corações, então mesmo querendo, jamais poderiam crer. Então quando eu digo, nós só cremos e nós só confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, se o Espírito Santo nos revelar. Nós não podemos de nós mesmos confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E eu ainda afirmo, olho para esse batistério neste púlpito e digo, as experiências que eu tenho de batismo é que muitos dos que descem as águas terminam no mundo e morrerão no inferno. Por quê? Porque é uma experiência emocional, uma declaração do coração do homem, não de um homem que teve o coração mudado, moldado, trabalhado pelo poder do Espírito Santo. Então estes homens, eles não estavam entendendo. Ele foi ignorado por seus irmãos, ele foi ignorado pelos fariseus, ele foi ignorado pelos escribas. De uma maneira geral, ele foi ignorado pelos judeus, que se chamavam de seu povo. Então eu quero perguntar a você, você sabe quem é Jesus Cristo? Você sabe que ele é o Deus encarnado? Você tem essa certeza a ponto de amá-lo, de observar as Escrituras e de querer ser totalmente obediente a esse Deus? Meus irmãos, ele foi questionado de diversos aspectos. Ele foi chamado de servo de Beelzebu, lá em Mateus capítulo 12, versículo 23. Quando ele expulsa um demônio. Ele é chamado de servo de Beelzebu. Por homens que se diziam crentes, por homens que diziam que amavam a Deus, mas que não reconheceram o próprio Deus encarnado. Com todos os sinais do Velho Testamento, o Velho Testamento aponta para um Jesus que virá como homem e salvará o mundo do pecado. Mesmo todos os sinais, eles não creram. Ele foi chamado em João capítulo 7, aqui pertinho, versículo 12, de enganador. Olha o que diz a palavra. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes, ele engana o povo. Aí você pode dizer, eu não digo isso de maneira alguma. Mas eu pergunto, você tem obedecido a Deus? Você tem vivido para a glória do Senhor? Você precisa de um templo físico para adorar a Deus? Ou você adora a Deus em todo local? Você só é crente quando você bota sua roupa de domingo e vem ao culto? Ou você é crente da segunda-feira ao domingo? Você realmente ama o Senhor a ponto de, pelo Espírito Santo, reconhecer que Ele é Deus? Porque este povo sempre o questionou. Meus irmãos, agora chega a hora, diz a palavra, passada estas coisas, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Por que de novo? Porque ele acabara de enfrentar acusadores que levaram diante dele uma mulher adúltera e queriam fazer alguma coisa para que Jesus caísse em uma cilada, para que Jesus errasse ali. E Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E depois ele diz para a mulher, vai e não peques mais. Agora ele está falando, eu sou a luz do mundo. Meus irmãos, quando Jesus foi batizado por João,
Ele não precisava desse batismo, mas ele quis cumprir toda a lei. E ele foi batizado. Deus testifica que ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque uma voz brada do céu: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. O Espírito Santo vem e repousa sobre ele, como uma pomba. Então, quer dizer, a Trindade está ali. A Trindade está ali. O próprio Pai e o próprio Espírito Santo testificam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele se denomina aqui, autodenomina água viva, pão da vida. E agora ele diz: eu sou a luz do mundo. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, o que a luz faz? A luz dissipa trevas. Eu e você sem Cristo, como nós estamos? Em trevas densas. E se nós morrermos assim, nós vamos para trevas. Mas ele vem para dissipar as trevas. É a única solução que nós temos, é Jesus Cristo. Eu não sei por que as igrejas têm tanta dificuldade de pregar sobre Cristo, sobre o Evangelho da graça. Eu não sei por que as igrejas têm tanta dificuldade de seriamente colocar o púlpito no centro da igreja e anunciar que Jesus é a luz do mundo. Se é a melhor notícia que nós podemos receber, se é a notícia que pode mudar as nossas vidas. Jesus é luz, luz dissipa trevas. Jesus é luz que liberta cativos. Eu e você, sem Cristo, nós somos escravos de Satanás, escravos do pecado. A partir de que Cristo vem, a luz do mundo, entra nos nossos corações, transforma o nosso viver, nós estamos libertos da condenação do pecado, e nós estamos libertos do poder do pecado. E um dia, quando a trombeta ressoar, nós estaremos livres da presença do pecado, porque onde nós iremos, não haverá presença do pecado. Meus irmãos, não há nada melhor do que a luz do mundo, que liberta os cativos. Se vocês estudarem sobre Manassés, Manassés foi um rei ímpio ao extremo de queimar os seus próprios filhos em sacrifício a um deus pagão. Ele foi extremamente mau. Mas diz a palavra, quando ele foi levado cativo e Deus o colocou cativo, ele orou. E ele se arrependeu. E você pode ter entrado aqui hoje dizendo assim: olha, ninguém sabe, mas eu sei. Eu sou um cativo do inferno. E eu sou tão pecador que para mim não há jeito, não há solução. Sabe o que eu digo para você? Que a luz do mundo liberta o pior dos pecadores. Jesus é a luz que tem vida em si mesmo. Jesus não precisa de alguém para que ele reflita a luz de alguém. Ele tem a luz em si mesmo e pode dar a vida eterna ao pior dos pecadores. Meus irmãos, essa semana eu estive fazendo um aconselhamento aqui mesmo. E uma pessoa falou: olha, eu preciso de um novo rumo. E eu falei: procure uma igreja onde o pastor abra a sua Bíblia e diga que você é ruim e que Deus é bom e perfeito. Não vá atrás de pastores bajuladores que te enganam com a mentira. Se o pastor disser que você é bom, saia fora dessa igreja, porque eu e você não somos bons. Deus é bom. A graça dele nos transforma dia a dia. Mas nós não somos bons. Nós somos ruins. A diferença que nós temos para
O pior pecador que está nas ruas de Poços de Caldas é que Jesus nos salvou. Tirando a graça, nós somos talvez pior que o pior de Poços de Caldas. Então não sou eu, é Cristo em mim. Não é você, é Cristo em você, a luz que tem vida em si mesmo e pode te dar vida eterna. Então nós precisamos pregar é Cristo. Nós precisamos falar dessa luz, a luz do mundo, que é Cristo Jesus, a luz que pode me libertar até mesmo da arrogância espiritual, que é algo que tem derrubado homens e mulheres, que tem caminhado tentando viver para Deus, mas a arrogância espiritual, como aqueles fariseus que chegavam e eles viam que Jesus pregava o que é certo, mas a soberba espiritual, a arrogância espiritual não os deixava mudar, dar crédito. Meus irmãos, muitos diziam para Jesus: nós somos filhos de Abraão. Leia João capítulo 8 todo, a partir do versículo de número 30 ali, você vai ver. Você vai ver. Eles se declaravam filhos de Abraão, mas não eram. Poderiam ser filhos de sangue, ter a genealogia de Abraão, mas não tinham Cristo vivo nos seus corações, então não tinham parte com Deus, e se morreram assim, foram lançados também no inferno. Terceiro ensinamento que eu tenho aqui é: Jesus não veio para arrumar sua vida na terra, mas para arrumar sua vida nos céus. Meus irmãos, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Mudança de vida. Eu saí do amor ao pecado para o amor a Cristo. Como poderíamos nós viver em pecado se do pecado nós fomos salvos? Leia Romanos capítulo 6. Como poderíamos ainda continuar pecando se fomos salvos do pecado? As pessoas e a igreja hoje, quando eu falo igreja, eu estou falando assim, as pessoas que dizem que tem Cristo, mas não tem. Eu não sei quais são, você também não sabe. Nós dizemos que tem a igreja invisível, que são os verdadeiros salvos no Senhor, e tem a igreja que nós vemos, né, que são multidões que se chegam a um templo e dizem que amam a Deus. Mas vamos dizer, o mundo e a igreja contemporânea, esses que falsamente falam que amam a Deus, querem reduzir Jesus a um facilitador da sua vida na terra. Quer dizer, é um Deus que vai tirar obstáculos, é um Deus que arruma o marido, é igual o programa de domingo à tarde, é um Deus que arruma a esposa, vai endireitar a esposa, é um Deus que vai tirar os obstáculos, é um Deus que vai eliminar o chefe do meu trabalho que dá trabalho, é um Deus que vai tirar aquele irmão e lançar fora da igreja porque ele me incomoda, é um Deus que vai cuidar dos meus filhos porque meus filhos não estão me obedecendo. Os falsos crentes querem um Deus assim, que arruma a sua vida aqui na terra. É um Deus manipulável, é um ídolo que eles fizeram no coração. Aí é um Deus que vai me libertar de algum vício, é um Deus que vai me libertar de algum pecadinho de estimação. Calma. Nós queremos um Deus que nos transforme. E isso será uma consequência. Deus não vai arranjar minha esposa. Eu vou me tornar um marido fiel a Deus, fiel à minha esposa. Eu vou ser transformado e meu casamento vai funcionar porque Cristo mudou a minha vida. Eu vou no encontro de casal que meu casamento vai ser arrumado. Eu vou no encontro do casal da terceira idade porque meu casamento... Vai ao encontro de Cristo e seu casamento será restaurado. Sabe por quê? Porque você não vai desejar que o seu cônjuge seja transformado. Você não vai desejar que o seu cônjuge mude, porque você vai ser mudado. E seu cônjuge vai falar: o que houve? Eu quero esse casamento, porque esta pessoa está mudada. Ela foi transformada pelo Senhor. O meu filho vai ser transformado, porque o meu testemunho vai ser um testemunho tão impactante de amor a Deus, às coisas de Deus, de reverência ao meu Senhor, que os meus filhos vão olhar para mim, vão ver o meu testemunho e vão desejar o mesmo Deus a quem eu sirvo.
E se Deus me chamou para sofrer como Paulo, porque o chamado de Paulo foi para sofrimento. Olha, Ananias, eu vou mostrar a Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu viverei em sofrimento com alegria, com esperança no Senhor. Como o irmão pregou na sexta-feira, Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Prega a palavra, insista. É ali que está a solução. É Cristo Jesus a solução. Não é para arrumar minha vida. Olha o que diz João 6:26. Volte aí só um pouquinho. Olha que maravilhosa a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus, eles estavam atrás de Jesus, porque Jesus havia multiplicado pães. Agora eles queriam Jesus, e Jesus dá uma cortada no barato deles. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, quer dizer, olha, é uma coisa extremamente verdadeira. Eu vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Sabe o que está dizendo aqui? Você que entra em templo para buscar bênção, você não tem parte com o Evangelho de Cristo, você não é salvo, você não tem o novo nascimento. Deus não é um Papai Noel que vai te dar presente. Deus vem, Ele é a luz do mundo que transforma a sua vida, Ele é a luz do mundo que modifica o seu coração, Ele é a luz do mundo que, se você o segue, você jamais andará nas trevas. Talvez Ele te chame para um ministério de dor, para um ministério de perseguição, para um ministério de martírio. Talvez você seja morto por pregar o Evangelho, mas se você está em Cristo, você vai como André para a cruz, que quando foi anunciado que André seria crucificado, ele diz: quão glorioso é este momento, esperei por toda a minha vida este momento de morrer pelo meu Senhor, pela causa do meu Senhor. A geração de crente biquinho, não vou, me falou, pastor falou comigo, a mensagem falou comigo, ele está de marcação comigo. Crente biquinho, eu chamo de crente porque eu sou cordial, porque não é crente. Precisa de transformação. Vai mudando de igreja, vamos na outra igreja, vamos buscar benção, não tem reunião no templo. Eu preguei no ônibus antes de descer, eu fiz uma pregação para a turma do ônibus. Falei, se você nasceu de novo, você ficou com saudade do congregar, mas de Cristo, você se alimentou pela palavra, você se alimentou com um testemunho firme na presença do Senhor, então você não passou nenhuma fome de Deus. Você pode ter sentido saudade da comunhão, mas fome de Deus você não passou, porque você, mãe, você, pai, você precisa inculcar nos seus filhos a palavra do Senhor. Isso não é dever da igreja, é dever do pai e da mãe. A igreja dá um auxílio para você. Pai e mãe, para que vocês ministrem aos seus filhos, vocês precisam se alimentar da palavra do Senhor. Vocês precisam desejar de Deus. Porque, olha, façam tudo para que seus filhos sejam crentes, não para que seus filhos falem 3 ou 4 idiomas, não para que seus filhos tenham melhor faculdade, não para que seus filhos tenham apartamentos para alugar, não. Dê toda a sua vida para que seus filhos amem a Cristo. Vivam Cristo para que eles se inspirem em cada um de vocês. Meus irmãos, eu aprendo mais uma coisa no versículo 13. Diz o versículo 13: então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o seu testemunho não é verdadeiro. Preste atenção no que eu vou te falar. O mundo sempre vai rejeitar a Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela diz aqui no capítulo 7 de João, versículo 7, um pouquinho atrás aí: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Meus irmãos, vocês viram como que os pastores hoje são aplaudidos? Eles têm fã-clube.
As pessoas pegam o pastor para tirar autógrafo, tirar selfie. Vocês notaram isso? Vocês acham que esses pastores são pregadores da verdade? Jesus está falando aqui, ó, o mundo me odeia, porque eu denuncio o quê? As suas obras. Então você vê seu filho em um pecado e você diz, filhinho, está tudo bem com você. Você acha que você é um ótimo pai? Você acha que você é uma ótima mãe? Não. Você precisa falar, filhinho, você está equivocado, você está em pecado, isso não é de Deus. Se você chegar no local que você trabalha e apresentar o evangelho, não é aquela pregação, Jesus te ama e tem um propósito na sua vida, aí você vai ser aplaudido e ele vai tirar selfie com você. A pregação é essa, arrepende-te, crê no Senhor Jesus. Arrepende-te, crê no Senhor Jesus. Se você morrer nesta condição, será terrível. É isso que Jesus está falando aqui. O mundo sempre vai me rejeitar. O mundo, quando ele faz a oração sacerdotal aqui em João 17, versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Porque Jesus estava instruindo os seus discípulos com a palavra de Deus. E aqueles discípulos seriam o quê? Os continuadores da missão. Correto? E eles seriam, e já eram, odiados. Por quê? Andavam com Cristo, pregavam a verdade, e o Evangelho é a única verdade. E eles foram odiados. Porque eles não são do mundo, como eu também não o sou. Jesus está falando, os meus discípulos, os verdadeiros, não são do mundo, e eu também não sou. E eu prego a tua palavra, Deus. Isso é uma oração que Jesus estava fazendo ao Senhor, tanto pelos seus discípulos, como por aqueles que seriam acrescentados, ou seja, que seriam salvos. Então ele diz, eles serão odiados, o mundo os odiou. Evangelho é isso, meu irmão. Evangelho é morte, evangelho é sacrifício, evangelho é dor, mas evangelho é recompensa eterna. Evangelho é alegria não nas circunstâncias, é alegria em Cristo. Eles vão inventar contra você, eles vão falar mal de você, eles vão fazer injúria contra você, mas a sua alegria está em Cristo. O mundo vai te apedrejar, mas você está com os olhos no alvo, e o alvo é Cristo. Então você prossegue vitorioso, não em você, não nas suas qualidades e aptidões, não neste mundo, mas você prossegue triunfante em Cristo e no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele é a nossa suficiência, Ele é o nosso vigor, Ele é a nossa força, Ele é a nossa razão de viver, Ele é a razão do nosso ministério, Ele é tudo naquele que é dele. Meus irmãos, o mundo sempre vai rejeitar. Ah, mas eu não quero me indispor com o mundo. Eu já sei que se você diz assim, você não é salvo. Não teve a experiência maravilhosa de ser alcançado pela graça do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa maravilhosa luz pode trazer sabedoria ao nécio. O nécio é aquele que não tem nem o conhecimento, quanto mais sabedoria. A luz do mundo pode trazer sabedoria. Inclusive a palavra de Deus lá em Tiago diz, hoje o irmão foi um pouquinho mais adiante, mas eu vou voltar ali no começo do capítulo, se você quer sabedoria, você pede a quem? A Deus. E Ele dá. Ele traz, a luz do mundo traz santidade ao pecador. É interessante isso, que a graça nos salva, e nos transforma, e nos santifica. Jesus nos tira do pecado, nos faz santos, nos coloca de novo no mundo e nos mantém santos. Você não se mantém santo em você mesmo, é a palavra que te santifica, é Cristo que te santifica, é o Espírito Santo que te santifica. Então você é dependente dele, você é santificado a cada dia na sua vida.
Essa luz dissipa as trevas. Essa luz traz salvação ao pior dos pecadores. Essa luz traz transformação ao mundo que jaz no maligno. Poderíamos fazer outra coisa além de Cristo Jesus? Poderíamos lançar outro fundamento, como diz Paulo aos Coríntios, a não ser Cristo Jesus? A pregação de Paulo não consistia em palavras bonitas, de eloquência, não, mas no poder do Evangelho. E esse púlpito aqui, quem estiver aqui, em qualquer momento, a minha oração é para que ele fale de Cristo Jesus. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com as igrejas que distraem, chazinho das mulheres, não sei o que dos maridos, churrasquinho dos diáconos. Cuidado, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para abrir a Santa Escritura e anunciar Cristo Jesus. Eu quero uma igreja que eu me sinta bem. Meu irmão, não foi para isso que nós fomos chamados. Eu quero uma igreja que o pastor prega a verdade, o irmão que subir no púlpito prega a verdade, o líder de ministério prega a verdade. Ainda que me fira todos os dias, será para quê? Para edificação. Eu termino deixando um pequeno trecho que eu recebi essa semana de um irmão. Muitas pessoas, elas estão com medo de vir à igreja. Eu respeito cada um e a sua decisão, não concordo, mas respeito. Não sou dono das pessoas. Eu disse no ônibus que eu não tenho ovelhas, quem tem ovelhas é Cristo. E nós demoramos para começar os nossos cultos porque nós amamos as ovelhas que são do Senhor. E eu tenho que prestar contas ao Senhor por cada uma delas. Então, por isso, nós esperamos o momento mais seguro de retornar aos cultos. Mas talvez você que está em casa, nos assistindo, que está com medo da Covid, eu vou deixar uma leitura aqui para você. Você está com muito medo. Talvez você não esteja preparado para morrer. Talvez se você morrer agora, você vai para o inferno. Deus é o melhor que o ser humano pode desejar. E desfrutar dele é a única felicidade com a qual as nossas almas podem se satisfazer. Ir para o céu, desfrutar plenamente de Deus é infinitamente melhor do que as melhores acomodações que possam existir na terra. Pais e mães, maridos, esposas, filhos ou companhia de amigos na terra são apenas sombras, muito pequenas. Aqueles são apenas feixes de luz. Deus é o sol, sim, é o essencial. Aqueles são apenas raios, Deus é a fonte. Eles são apenas gotas, Deus é o oceano. Por que deveríamos nos esforçar ou prender nossos corações em qualquer outra coisa que não seja o nosso próprio destino, a nossa verdadeira felicidade, que é Deus? Jonathan Edwards, autor de O Peregrino. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você não está com medo de morrer, porque você veio até aqui hoje. Aos que têm medo de morrer e não quiserem estar aqui hoje, eu oro para que você seja tocado pelo Espírito Santo. Se arrependa. Porque enquanto você tem medo de vir ao culto, você não deveria ir no supermercado, você não deveria ir na feira, você não deveria pegar um Uber, você não deveria ir no shopping, você não deveria ir na festinha de não sei quem. E eu louvo a Deus por você que não pôde estar porque está numa enfermidade. Deus sabe do seu coração e do apreço que você tem à palavra. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que a sua felicidade só será encontrada em Cristo. E você só será satisfeito em Cristo. No nome de Jesus. Amém?